Olá, irmãos e irmãs, é com alegria que falarei sobre um evento bem importante que nos dá muita alegria, os 30 anos de existência da Casa Adolescente Guadalupe. Que maravilha, se passaram 3 décadas. Eu estive presente lá no início, mesmo na raiz da atividade. Alguns religiosos, eles iniciaram o trabalho com alguns leigos de atividade vespertina, com alguns adolescentes, algumas crianças do Jardim Triângulo de Uberaba, uma região toda periférica. Eu cheguei logo depois e aí eu logo percebi a importância desse trabalho. Esse trabalho iniciou a partir de uma iniciativa de uma igreja em saída que leigos e leigas fizeram naquela região e fazendo uma pequena capelinha. A criançada chamava igrejinha, vamos lá na igrejinha. Ali então a comunidade se reunia para rezar, fazer atividades comunitárias. Essas mesmas pessoas que ali estavam fundaram várias creches comunitárias na região, que até hoje existe, e iniciaram um trabalhinho ali, comunitário. Mas, de repente, surge então essa atividade com as crianças, que foi se fortalecendo. Tanto é que em 27 de setembro de 1995, então, o bispo da época, Dom Benedito Ulloa Vieira, ele inaugurou o local, que foi sendo aos poucos ampliando. Inicialmente era realmente uma igrejinha que cabia na atual cozinha da Casa Adolescente Guadalupe. Era ali a Amália, a Dona Estrelinha, o Olino, o Padre Olino, que estava ali participando da comunidade, e tantos outros. Aí, a partir dessa necessidade de estar valorizando o trabalho, o Padre Pedro, especialmente, ele começou a ampliar a construção. A própria comunidade inicialmente colaborou, fazendo um salão, que é o atual refeitório, e ali se celebrava a missa, inclusive, com uma frequência muito boa da comunidade. O Padre Pedro, então, fez um campinho de areia. Havia já um campinho de futebol, ainda rústico, com pedra ainda, aos poucos foi sendo melhorado, e foi sendo construída as salas. Enquanto isso acontecia, então, a atividade ia crescendo. Foi se formando, então, uma equipe. Inicialmente era a Dora, a Fátima, a Dora que é religiosa, nas Obladas da Assunção, a Fátima, a irmã dela, que continuou até hoje, trabalha apoiando essa obra. Aí, aos poucos foi crescendo o trabalho em todos os sentidos, a dimensão pedagógica, a dimensão de atender a necessidade também de alimentação, com muitos voluntários que foram participando dessa atividade, dessa missão. Guadalupe cada vez mais foi crescendo o seu compromisso. Só para ter uma lembrança de uma coisa importante, se fizeram com os adolescentes um trabalho pedagógico, construindo brinquedos pedagógicos, uma centena de brinquedos pedagógicos, com apoio até da prefeitura, que enviou uma educadora e enviou um marceneiro para ajudar nisso. E tantas outras coisas, iniciativas que foram sendo realizadas e que marcou a história
desse Jardim Triângulo, né? Que estava à margem da sociedade. Jardim Triângulo, ele cresceu a partir de uma ocupação de famílias que não tinham uma casinha, não tinham um terreno, e aí a prefeitura foi reconhecendo, né, esses terrenos ocupados, e as famílias puderam melhorar de vida. Aí surgiu a escola, até hoje existe lá, surgiram várias iniciativas, postinho de saúde e tal, mas dentro de Guadalupe também tinham essas preocupações. Por exemplo, de acordo com também o poder público, havia uma equipe que se preocupava com a questão da saúde, uma médica, enfermeiras, né, e outras pessoas da área da saúde, né, que faziam um trabalho excelente nesse local. Foram se criando iniciativas, é o esporte, é o artesanato, é a cultura e tantas outras iniciativas que foram sendo realizadas. Então hoje é um dia assim de gratidão, um dia de alegria, poder dizer, há 30 anos existe esse trabalho. Mas eu gostaria de acrescentar o porquê surgiu esse trabalho. Em 1987, no Brasil, teve a campanha da Fraternidade Menor. A partir dessa iniciativa dos bispos, os somáticos também foram novamente despertando para essa missão junto à criança e ao adolescente. Surgiu um projeto em Campinas, em 1990, logo em seguida, 1993, 94, iniciou o projeto em Presidente Epitácio, né, Espaço Criança, e aí foram pipocando iniciativas, né, inclusive em Santo André e também no Uberaba. Então, foi o fruto de uma campanha da fraternidade realizada no Brasil, que despertou novamente a nós, somáticos, para assumir esse compromisso. Nós fizemos, nessa época, um encontro, assessorados por um padre que atuava nessa área, né, um padre de São Paulo, que foi para Uberaba, reunimos todos os religiosos da época, fizemos reuniões lá na igreja Nossa Senhora das Graças, e ali todos chegamos à conclusão, temos que retomar a atividade, o compromisso com mais firmeza, junto com a criança e o adolescente. É a nossa missão que nós temos que levar adiante. Então é daí que surge também o trabalho lá em Uberaba, né? Em Minas Gerais, né? A partir dessa igrejinha, né? A criançada falava, vamos lá na igrejinha. Todo dia iam para lá. E era a semente que estava surgindo a partir de uma igreja em saída. As comunidades vivas que participavam em todo aquele território da paróquia Nossa Senhora das Graças, né? Então, hoje a gente se alegra, né? Agradece a Deus porque o carisma de São Jerônimo Emiliani, ele continua firme até hoje, né? Que Deus então possa abençoar aqueles que continuam, religiosos e leigos, assumindo essa missão, né? Que se iniciou com São Jerônimo Emiliani e continua até hoje, né? Nos 5 continentes, né? Em vários países desse mundo e aqui também nesse Brasil, especificamente em Uberaba. Que Deus possa abençoar a todos aqueles, né, que têm essa paixão pelo carisma e a missão de São Jerônimo Emiliani. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.